O Pedro, eu tinha uma pergunta aqui, mas queria voltar também a falar da agenda aqui da Associação. Você me perguntou mais alguma coisa, eu acho que eu esqueci. Eu sobre ensino médio. Ah, tá, não, ensino médio eu respondi, porque hoje, escola de tempo integral, nós no estado só temos ensino médio. Então, menos de 10, 20 escolas no máximo que ainda não foram municipalizadas, que a gente vai concluir esse processo de municipalização, mas basicamente o estado é ensino médio. Tá claro. Olha só, eu queria te falar uma coisa aqui que também o Hélio vai entregar para você, que é um assunto que tem sido recorrente, que a gente acha que qualquer pessoa que esteja numa posição de governador ou de presidente da República, mas é uma frase que a gente tem insistido muito com todo mundo, que é a melhoria do ambiente de negócio. Sim. Né? E eu acho que você captou muito bem o que é isso, tem na sua cabeça, mas eu queria insistir nesse assunto, porque são providências, às vezes, completamente críticas, não é nem críticas, são fáceis de ser tomadas. Você deu um exemplo aí muito bom em relação ao Detran. Você tem mais ideias sobre o assunto? Porque eu diria a você que um dos sufocos que a gente percebe aí é exatamente isso. Eu ia contar aqui, nós tivemos na sexta-feira, foi 50 anos lá da Associação Comercial do Bangu, e é impressionante, são pequenos comerciantes, todos eles, são mais de 700 membros lá na Associação do Bangu. A reclamação é generalizada, fiscalização, eu não sei o quê. Eu queria saber um pouco mais de ideias sobre esse assunto. Vamos lá. Eu me elegi muito novo deputado, 22, 23 anos, meu primeiro mandato. E aí o garoto de 23 anos tem um tesão absurdo, né? Eu me elegi e falei, eu quero ser o deputado que mais vou fazer lei, que mais vou fiscalizar o cumprimento das leis. Tinha um projeto na LALERJ que estava parado, chamava Comissão do Cúmplice. Mais fiz lei, mais projetos de lei no primeiro ano de mandato. Fui para a rua fiscalizar, pegar os órgãos de controle ao consumo, ao consumidor. Fui para a rua, aplicando mais de 200 multas, enfim. Aí eu cheguei numa farmácia uma vez e o dono da farmácia virou para mim e falou, deputado, olha, você está me multando aqui porque eu não estou cumprindo a lei. Mas eu quero lhe fazer um desafio. Eu vou cumprir a lei e amanhã você vai voltar aqui no meu estabelecimento comercial. Se você disser para mim que realmente é possível cumprir a lei aqui no nosso estado, eu quero que você dobre a minha multa. Mas se você chegar à conclusão que não é possível cumprir a legislação, aliás, ligado, me lembra de andar com essa foto, que eu acho que a foto fala mais do que 1000 palavras que eu falar aqui. Mas se você chegar à conclusão que é impossível cumprir a lei, eu quero que você tire a minha multa. E eu voltei no dia seguinte e passei a maior vergonha da minha vida. Porque, pra você ter ideia, para cumprir a lei, ele tinha que pregar na parede 240 folhas de papel A4, mais 2 banners de 60 por 90, e não conseguiu pendurar tudo, ainda tinha um monte de papel lá que ele espalhou pelo chão. Eu falei, cara, realmente é vergonhoso, estou aqui passando a maior vergonha da minha vida, e de lá para cá eu tenho muito orgulho de ser o deputado que menos fiz lei nesse estado, que entendo que já tem lei demais, o que a gente tem que fazer, né, transformar a legislação numa legislação acessível, exequível, para que a gente possa, né, não ficar tão refém na mão de maus agentes públicos que utilizam essa insegurança jurídica que a legislação propõe para se aproveitar disso, para fazer extorsão e gerar corrupção no nosso estado. Isso foi, inclusive, a dissertação do meu mestrado eu fiz nisso, né, que eu estava estudando desburocratização. E por incrível que pareça, na pesquisa com o empresariado, as pessoas associavam burocracia a essa extorsão, né? E é muito interessante que nos livros de Weber ele sempre associa burocracia a poder. E na verdade é isso, né? Quanto menos clara é a legislação, mais poder você dá para o agente público. Quando você dá a sorte de pegar alguém bem intencionado, a pessoa tem a capacidade de ter o bom senso de fazer uma adequação naquilo que é necessário. Quando você dá o azar de pegar um agente público mal intencionado, ele vai te criar todas as dificuldades que a legislação diz, sem contar a quantidade de leis contraditórias, que ele vai chegar lá, uma lei diz uma coisa, outra lei fala sobre a mesma coisa, mas diz outra, e ele fala, não, mas eu estou cumprindo, não, mas a outra lei fala que não tem que ser isso, aí o que vale é a minha lei aqui.
tem que acabar. Então eu fiz uma proposta, ainda não foi totalmente concluído isso, mas já avançamos na redução. A gente consolidou umas 300, 400 leis, né, Edgar? Uns 300, 400 leis. Enfim, e tem outras em tramitação para a gente acabar. Infelizmente não avançou, porque se você falar para um deputado que vai acabar com a lei dele, é muito difícil. Mas a gente tem que ter o bom senso, e por isso tem que vir do governador, de cima para baixo, para que encaminhe para a LERJ já uma proposta clara, tranquila, porque aí a gente vai poder ter mais chance de fazer isso. O projeto está simples, como diz o Ciro Gomes, todo o governante nos 6 primeiros meses tem poderes quase que imperiais, então a gente quer aproveitar esses 6 primeiros meses para mandar as reformas, não só a tributária, para a redução dos impostos, mas essa reforma administrativa na legislação do Estado, para que a gente possa fazer com que a gente tenha não mais uma lei contraditória. É engraçado, você pega a legislação federal, fala uma coisa, a estadual fala outra coisa, a municipal fala outra completamente diferente. Né? Não, tem um monte de lei dos fogos, tem uma série de outras coisas que são emblemáticas aqui. A gente tem que aproveitar isso, transformar numa segurança jurídica maior, para que a gente tenha condições que o empresário saiba quais são as leis, né? Para que ele tenha uma cartilha lá, que se chegar alguém mal intencionado, fala, meu irmão, estou cumprindo a lei aqui, para de encher meu saco, vai arrumar outra coisa para fazer, porque eu não quero mais ficar sujeito a essa extorsão, porque é muito difícil você encontrar um empresário que não dê propina nesse país. E a gente tem que reverter isso o mais rápido possível para fazer com que a gente mude essa cultura. Eu te agradeço, até estou aqui, você está falando, eu estou olhando aqui para o Coronel Queiroz, que sabe muito bem o pesadelo que foi para dar largada na operação da intervenção aqui do Rio, porque o avanço da burocracia, o pesadelo da burocracia, crime comendo solto aí na rua e eles lá tentando arrumar um negócio que demoraram... Mas é porque a gente tem a cultura também do governante ter apego à cadeira. Porque ver alguém para tirar a bunda da cadeira, para ir trabalhar, correr atrás das coisas, desburocratizar o processo, que a gente tem, às vezes, gente muito bem intencionada que quer ficar atrás da mesa assinando papelzinhos, achando que isso vai resolver o problema. Né? Então tem que ter a humildade de levantar, de ir atrás, de pedir, de correr atrás. Não pode ser um processo diferente. Infelizmente, essa é a realidade em todos os setores. Estou fazendo uma crítica específica a ninguém, não. Mas é a realidade do setor público hoje é essa. Então, Pedro, eu tenho uma pergunta aqui da Maria Luísa sobre o problema de redução de terceirizados, que você tocou um pouco. Se eu entendi ela corretamente, ela está aqui ponderando que essa terceirização, Temer, inclusive, agora assinou terceirização nos serviços públicos e privados, mesmo quando se trata atividade fim. Eu queria ampliar um pouquinho essa pergunta para entender o seguinte: é possível você ajustar o servidor público de alguma maneira? Você sugeriu aí algumas coisas, mas como é que a gente realmente reinventa o serviço público aqui no Brasil, que virou uma coisa completamente fora de controle? Bem, primeiro que... Quem foi que fez a pergunta? Como é que é o seu nome mesmo? Você quer repetir, Maria Luísa? Maria Luísa? Não, entendi. Se precisar complementar alguma coisa, você me fala. Primeiro quando eu falo em reduzir 25% do valor dos contratos de terceirização, se eu não me engano, eu tentei deixar claro aqui que eu não estou mexendo nos serviços ainda. Isso é uma outra discussão que eu vou falar. Contrato superfaturado. O contrato superfaturado no Estado se dá por 2 motivos. Primeiro, pela corrupção ao agente público, e segundo, pelo custo. A gente tem um custo Brasil, custo Estado do Rio de Janeiro, e tem um custo fornecedor para o governo do Estado. Porque quando você tem atraso de pagamento, quando você faz uma licitação, o empresário se coloca lá já um valor embutindo ali os juros que vai pagar do banco, o tempo que vai ficar sem receber, e acaba jogando preço lá em cima dos contratos, fazendo com que a gente gaste muito além do necessário para manter esse serviço aqui no Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai estabelecer, por isso quando eu falo a gente tem que fazer uma política de austeridade, para eu poder ter a tranquilidade de falar para o fornecedor que ele vai passar a receber em dia. E a partir daí a gente vai reduzir o valor desses contratos para um valor de mercado justo. Todas as secretarias por onde eu passei, você pode pesquisar isso que eu estou falando, eu reduzi em pelo menos de 25% a 30% o valor de todos os contratos sem reduzir serviço. Só de contrato superfaturado mesmo. Não é à toa que, se você for ver da Lava Jato, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, os delatores delataram 2 secretários antes de mim
e um depois de mim, falando que eu era o único que não recebia propina. Aliás, ele não falou isso não, mas falou que os outros recebiam propina e eu não fui citado. Então, automaticamente, né? Mas porque eu cheguei e falei, não me interessa o que acontecia antes, eu sei o valor que custa o teu serviço, então ou você me dá o desconto de 30%, ou então você entrega o contrato. Eles foram lá e deram um desconto de 30%. Então, é possível você fazer essa redução sem necessariamente mexer em alguns serviços essenciais. Eu não sou contra a terceirização, pelo contrário, acho que áreas do Estado serão muito importantes manter essa terceirização, mas tem áreas que eu não abro mão. Por exemplo, hoje tem uma quantidade enorme de professores em salas de aulas que são terceirizados, e aí não tem um compromisso com a educação no serviço público. Então, para professor, por exemplo, eu vou abrir concurso público para poder colocar concurso público dentro das salas, professores concursados dentro de salas de aula. Mas porteiro, vigilante, merendeira, essas áreas a gente pode fazer terceirizado sem nenhuma dificuldade, né? Dá para avançar nesse tipo de segmento. Na saúde, eu não posso ficar tão dependente das OS como nós somos hoje, até porque o custo operacional da OS é muito maior do que o do serviço público, né? Enfim, é porque é muito mais prático e muito mais fácil de roubar implementando as terceirizações do que fortalecendo o servidor público. Então, a gente vai avançar para fazer uma transição, fazendo concurso público para médicos, enfermeiros, as áreas essenciais da saúde, e terceirizando outras coisas que às vezes podem vir a ser necessárias. Por exemplo, eu vou terminar com a fila de cirurgia eletiva. Você não consegue fazer uma catarata, uma varize, uma cirurgia ortopédica, a não ser que você conheça a Márcia e a Márcia resolva teu problema. Mas no meu governo ninguém vai precisar conhecer Márcia para poder fazer uma cirurgia ou um exame. E se precisar contratar esse serviço na iniciativa privada, eu vou contratar. Não vejo nenhum problema disso. De pegar a ociosidade dos hospitais, é o seguinte, olha, eu te dou um desconto no meu imposto, no imposto que você paga para a gente, em contrapartida você me dá aí uma quantidade de cirurgias ou de exames. Não vejo nenhum problema disso, eu não sou nenhum radical de, eu sou contra a iniciativa privada, pelo contrário. A iniciativa privada terá um papel importantíssimo no meu governo. Agora, tem áreas que eu não abro mão, né? O professor, por exemplo, no meu governo vai ser concursado e vai ser valorizado, porque não dá para o salário médio do professor aqui ser R$ 2.000, R$ 2.500 e do policial ser R$ 7.000. Enquanto a gente tiver essa cultura e achar que vai resolver o problema investindo só em segurança pública, a gente vai cada vez mais para o buraco. De 2010 para cá, o orçamento da educação caiu pela metade, enquanto da segurança pública dobrou. E o que aconteceu com os índices de criminalidade? Só subiram. Então a gente tem que valorizar a segurança pública, mas a gente tem que investir prioritariamente na educação. Primeiro eu vou pagar todas as contas da educação, depois eu vou avançar em segurança, em saúde, em todas as áreas que são importantes também. Mas a gente vai reverter o processo. No meu governo, educação vai ser prioridade.